respeito de relacionamentos saudáveis, é porque existem relacionamentos que não são saudáveis. E nós precisamos fluir naquilo que é saudável. E em Provérbios 23:18, a parte A do versículo diz que certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Glória a Deus. Salmos 30, versículo 5 diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E ainda em Salmos: tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Então hoje nós vamos caminhar para falarmos o que você precisa de esperança para construir. E a primeira delas é para construir grandes relacionamentos em sua vida. Neemias capítulo 1, nós vamos ver a respeito de quando Neemias começa uma jornada para uma reconstrução. Diz assim, do versículo 3 em diante: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Amados, o cativeiro não roubou de Neemias a esperança, porque Neemias tinha um coração voltado para Deus e para as pessoas. Neemias não recebeu aquela notícia com tristeza, mas ele sabia que ele podia fazer algo para mudar a história. Ele sabia que ele poderia fazer algo para fazer com que os seus relacionamentos viessem à tona e ele pudesse obter êxito. Neemias construiu um grande relacionamento com Deus. Versículo 5 nos mostra: e eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso é com os que o amam e obedecem. Nós vemos aqui que Neemias tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus tem alguém com quem conversar nos momentos mais difíceis da vida. Às vezes as pessoas dizem: mas eu não tenho ninguém. Com Deus você é a maioria. Com Deus você pode chegar, abrir o teu coração sem medo, porque Ele está ali pronto a te ouvir. Então somente você precisa rasgar o teu coração e entregar tudo ao Senhor, toda a tua ansiedade, toda a tua dor, toda a tua luta, toda a tua guerra. Quando você vai falar com o teu pai, como o pastor Nico disse nessa manhã, muitas vezes você não precisa nem falar, basta tão somente você abraçar o pai, e aquele abraço vai te consolar, aquele abraço vai falar tudo o que você precisa. Tudo está dentro do abraço do pai. A simples presença do pai. À noite, quando o filho está com medo, a simples presença do pai, e nem precisa falar nada, mas a criança pensa: agora ficou feio para o medo, porque o meu pai chegou. Quem tem intimidade com Deus tem com quem conversar nos momentos mais difíceis da sua vida. Está difícil para você, irmão? Conversa com o pai. Está difícil para você? Desenvolva um relacionamento saudável com Deus. Aproveita esses 12 dias
de madrugada, ninguém vai te atrapalhar no teu relacionamento com o Pai. Mas ninguém vai atrapalhar se você não desejar. Deixa eu te dar uma chave. Levanta às 3 horas da manhã, não fica deitado não. Muda de posição, saia da zona de conforto. Resgata a tua Bíblia de papel. Não vá para a Bíblia no celular, porque senão ela vai te levar para o WhatsApp, ela vai te levar para o Facebook, ela vai te levar para o Instagram. Vença o desejo de fazer o check-in 3 horas da manhã. Não sejamos fariseus, 3 horas da manhã, cumprindo o propósito de 12 dias. 12 dias às 3 da matina. Não! Que esse seja um momento teu e de Deus. Amém. A direção foi para você orar. Se você for ler a Bíblia, leia a de papel. Mas a direção foi para orar pelos teus sonhos. O ser humano tem 3 níveis de aprendizagem: visual, auditivo e sinestésico. Os pedagogos ainda têm o musical e mais alguns. Teu sonho é um carro? Procura numa revista o carro que é do teu sonho e cola. Faz um mapa dos sonhos, faz um caderno dos sonhos, faz o que for dos sonhos, mas visualiza os teus sonhos. Coloca lá, meu sonho pessoal, meu sonho familiar, meu sonho ministerial, e profetiza. As tuas orações têm que ser conhecidas nos 3 aspectos. Tua oração tem que ser conhecida nos céus. Quando você começa a orar, o teu Pai olha do céu. Ele para tudo o que ele está fazendo para ouvir a tua voz. As nossas crianças estão ali na sala, mas se uma delas chorar, você vai, opa, esse é o meu filho. Então quando você começa a orar, quando você começa a se derramar na presença de Deus, Deus fala, para tudo, porque o meu filho está me chamando. O meu filho está precisando de mim. Então agora eu preciso dar ordem aos anjos para que vá em favor do meu filho e manifeste o céu na terra. A tua oração tem que ser conhecida na terra. As pessoas precisam saber quais são os seus sonhos, pelo que você tem orado, pelo que você tem pregado. E a tua oração tem que ser conhecida no inferno. Quando você abre a tua boca, o inimigo tem que bater em retirada. Agora eu preciso ir embora. Às vezes sou mal interpretado quando digo que você não tem que vir para a igreja para olhar para a minha vida. Não, tem que ser sim. As pessoas dizem, olha para Jesus. Não, olha para mim. Eu preciso ser um exemplo para você. Eu preciso refletir a glória de Cristo. Quando Jesus chegava, o inimigo se levantava. Que temos nós contigo para que venha nos atormentar, filho de Davi? É assim que tem que acontecer quando você chegar. A tua intimidade com Deus tem que gerar isso. E Neemias nos dá essa lição. Quem tem intimidade com Deus tem com quem conversar. Grandes relacionamentos com a sua família biológica. Capítulo 2, versículo 5. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Nós precisamos de esperança para reconstruir, para construir relacionamentos saudáveis com a nossa família biológica. Quanto tempo você não fala para o teu pai que você o ama? Quanto tempo você não liga para sua mãe dizendo que você a ama? Mas pastor, o meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou. Você só está aqui hoje por causa do seu pai e da sua mãe.
Foi ação permissiva de Deus? Foi. Mas quem te trouxe para o mundo foi o teu pai e foi a tua mãe. Você precisa construir relacionamentos saudáveis com eles. Quanto tempo você não fala para o teu irmão, para a tua irmã que você a ama? Não deixa para depois. Foi falado de sonhos aqui hoje. Nesse momento, quantas pessoas estão sendo veladas? Quantos sonhos estão sendo enterrados? E talvez na beira desse caixão existam pessoas chorando e falando: eu só queria uma oportunidade. Não deixa a oportunidade morrer. Não deixa isso acontecer para você dizer que amava, que você precisava. Reconstrua o relacionamento com o seu familiar. Para quem que você precisa, ao término do culto, mandar uma mensagem dizendo: eu te amo. E eu quero construir um relacionamento saudável com você, meu pai, minha mãe, meu irmão. Grandes relacionamentos em sua vida com seus amigos. Versículos 11 e 12. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Ninguém pode fazer nada sozinho. Tenha esperança para construir. Eu me lembro numa oportunidade que eu me levantei em oração, quarto de guerra, 100 dias. E no primeiro dia, orando, o Thiago, lá do Rio de Janeiro: pastor, posso entrar nessa jornada com você? Uau! Lá do Rio de Janeiro. Eu falei: nossa, obrigado, tio. Tiago é um homem de Deus, presente que Deus me deu. Ele nem sabe disso. Mas nos 3 momentos mais difíceis da minha vida, quando eu me levantei em oração, 40 dias às 5 da manhã, 40 dias o Thiago estava lá comigo, mandava mensagem. Às vezes 4:01, pastor, me atrasei. Às vezes ele nem sabe que é 5:01. Às vezes ele nem sabe que era nesse 5:01 que ele me mandou a mensagem que ele foi usado para me acordar naquele dia. Você precisa ter alguém para compartilhar. Você precisa ter alguém para orar com você. Você precisa ter alguém para te levantar quando você está caído. E às vezes a pessoa nem sabe, mas ela está fazendo isso. E nem estava perto. Você precisa de esperança para construir grandes sonhos com Deus. Versículos 1 a 5, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Sonhe, mesmo que a situação seja completamente desfavorável.
E aqui nós vemos algumas coisas, algumas lições que nós podemos ter com Neemias. A primeira delas é a honra às autoridades. Neemias poderia ter pego, abandonado o palácio e ter batido em retirada em direção à reconstrução dos muros. Mas em primeiro lugar ele chega para aquele que é autoridade espiritual sobre a sua vida. E o nível de intimidade era tão grande que o próprio rei viu que algo não estava bem. Então a primeira lição que eu vejo aqui é que Neemias chegou diante do rei despido de máscaras. Ele não procurou fingir que estava tudo bem. Quantas pessoas têm vindo para a igreja fingindo que tudo está bem? Quantos casais estão sendo destruídos em suas casas e quando vêm para a igreja existe uma falsa aparência? Estão fingindo nas festas, estão fingindo nos shoppings, estão fingindo em todos os lugares, mas quando chegam em casa está instaurado o caos. Neemias chega na presença do rei sem máscaras. Neemias chega na presença do rei sem tentar mascarar as coisas, sem tentar fingir nada. Ele chega de coração aberto, ele chega despojado na presença do rei. E o rei mesmo é quem identifica. E quando é perguntado, e perceba que o rei não ficou insistindo, o rei só disse: por que está abatido se você não está doente? Olha o nível de intimidade. Porque o rei poderia dizer: Neemias, você está doente? Não, mas o rei sabia que ele não estava doente. Para que o rei soubesse, nós vemos aqui que havia intimidade. Por isso que ninguém pode estar sozinho. Você precisa abrir o teu coração, você precisa dizer como você está, como estão as coisas. E se nós formos ler esse capítulo, você vai ver que Neemias pediu cartas ao rei. Pediu cartas para passar nos governos, para que quando ele passasse por dentro dos territórios, ele pudesse se identificar e dizer: eu estou numa missão, e essa missão é do rei. Ele levou cartas aos governadores. Ele pediu ao rei também que ele não poderia chegar lá de mãos vazias. Ele pediu para o rei que desse para ele os recursos. E ele levou carta então para poder levar madeira, pedra, cimento, areia, ferro, para que ele tivesse os materiais para quando chegasse lá reconstruir o muro. Mas essa é uma outra mensagem. A nossa mensagem é a respeito da esperança. Da esperança para construir grandes relacionamentos na sua vida, com Deus, com a sua família, com os seus irmãos, com os seus amigos. Para você construir grandes sonhos com Deus. Sonhe, mesmo que a situação seja completamente desfavorável. Sonhe, nem que seja uma paintbrush. São os detalhes. Deus cuida dos detalhes. Se você sonha com uma casa amarela, com a janela verde, é essa casa que Deus quer te dar. Minimize, especifique, seja minucioso, seja minuciosa, ouse sonhar. Sonha com a cor, sonha com o lugar, então somente sonhe. E vivencie o versículo de Provérbios que o pastor Lincoln nos ministrou nesta manhã. Apresente para Deus. E o teu nível de intimidade com Deus, Deus até vai dizer para você: mas olha,
O que você acha de nós mudarmos isso? E você pode perguntar, mas por que, pai? Lembra quando nossos filhos tinham aquela idade do porquê? Porquê? Eu tenho plena convicção que Deus jamais vai responder para você o que nós costumamos responder para os nossos filhos. Porque sim. Aí ele insiste, mas por que sim, pai? Porque eu sou o pai, eu que sei. Deus vai te dar os detalhes do porquê. Os seus planos. Jeremias fala, eu sei os planos que tenho para você. Planos de paz, planos de nada. Planos de paz. Uau. Está tudo planejado e o plano agora é cuidar de você. Aleluia. Se você orar, se você me buscar, eu ouvirei. Aleluia. Você precisa de esperança para construir grandes projetos para além de si mesmo. O pastor Lincoln, ele nem sabia o teor dessa mensagem. E você viu que ela fala de sonho, fala de plano. Aleluia. O Espírito Santo testifica. Aí chega uma galera para Neemias e vem dar um recado. Neemias, tem uns caras lá embaixo querendo falar com você. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Um grande projeto. Neemias, os caras estão lá. Estou executando um grande projeto. E esse projeto que Neemias estava executando nos mostra que ele estava com uma espada na mão e a pá de pedreiro na outra. Quando nós estamos construindo, nós não podemos deixar de vigiar. A guerra é iminente. Enquanto você está lutando para construir o teu casamento, existem pessoas que estão lá embaixo querendo que você saia do projeto de construção da tua família, porque ele não tem interesse que a tua família prospere. O diabo não tem família, então ele quer destruir a minha, a tua. E enquanto você está construindo os teus projetos, Valmir, pessoas vão chegar e vão dizer, desce aqui que eu quero falar com você. E você vai ter que dizer, irmão, estou construindo um grande projeto. Esteja ocupado em construir coisas para além da sua vida, para além da sua família. Você é responsável por uma geração. Quando o inimigo se apresenta, nós não vamos pensar na nossa esposa, nós não vamos pensar no nosso trabalho, nós não vamos pensar em nada. Mas se nós estivermos construindo com a espada na mão, quando o inimigo se apresentar, estou construindo uma grande obra. Eu sou um sacerdote que levanta uma família para mudar a história dessa nação, amém, para mudar a história da minha geração. Amém. Na minha geração não mais haverá, porque eu estou construindo e eu não vou parar por nada. Esteja ocupado, esteja ocupada em construir coisas para além da sua família, para além da sua vida. O que nós estamos construindo agora, talvez não venhamos a enxergar, a contemplar. Mas os meus netos verão, mas os meus bisnetos verão. E haverá um dia que os teus tataranetos, Júnior, falarão: no ano do presidente Jair Bolsonaro, meu tataravô Júnior estava construindo uma nação forte para que eu estivesse aqui. Você não nasceu na época errada, você não nasceu no tempo errado. Você precisa de esperança para construir pontes, para melhor servir as pessoas. Rei, me dê uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei.
para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Unir pessoas para uma causa comum, contatos, relacionamentos com sabedoria. A atualidade chama de network. Se esse network for na internet, digital influencer, você olha para a vida do Jackson, vocês não sabem a unção que tem sobre a vida desse homem e dessa mulher bárbara. Às vezes vocês podem olhar para eles e pensar: nossa, o casal veio lá de Curitiba para quê? Nós descobrimos para quê. E essa madrugada, Jackson e a Bárbara me deram uma lição de que não importa a idade, não importa o tempo de casados, esse casal tem muito mais maturidade do que pessoas com 25 anos de casado. Ah, mas eles não têm filho. Você não tem noção do tamanho da inteligência emocional e afetiva desses dois. Esses dois estarão responsáveis pelos jovens dessa igreja, num encontro. Pais, eu quero pedir um favor para vocês no dia desse encontro. Dia 21. O dia que vai mudar a história da juventude desta igreja. Amém. Eu creio. E eu preciso que você ajude, pai. Como? Não apareça nesse encontro, porque esse encontro é do teu filho com Deus. Pode ter certeza que você estará entregando os teus jovens na mão de um casal preparado para mudar a história da tua geração. Os teus filhos não vão passar pelo que você passou, mas para isso você precisa ajudar. Ah, mas eu estou curioso para saber o que vai acontecer. Acorda às 3 horas da manhã desde já e já vai apresentando, porque o encontro vai ser um dia depois que você entregou tudo. Entrega o teu filho. A minha direção é: não apareça nesse encontro. E se eu puder, eu vou ser o porteiro. Mas vou ficar lá na portaria bem longe, porque os meus filhos vão estar lá. Ok? Coloca a mão na alma e diz: Senhor, eu entrego. Porque o Jackson e a Bárbara serão pontes para melhor servir os jovens desta igreja. Você precisa de esperança para construir um legado de fé para os outros. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Porque em 52 dias a muralha jamais, nunca seria construída. Querido, quando tudo terminar, tudo que você fez, para o que será? Você precisa de esperança para construir vida. Falando em 52 dias, às vezes nós queremos entender os tempos. Quero encorajar você. Nós temos 2 livros. Esse livro é um livro que eu leio no mínimo 2 vezes por ano. Enraizados.
Ele fala a respeito da necessidade de nós formarmos raízes. E ele começa falando a respeito da história de um rei, que aos 17 anos de idade, segundo a teologia, foi ungido rei de Israel. Esse livro começa falando a respeito da história de Davi, que foi ungido por volta dos 17 anos. Quem lembra com quantos anos Davi realmente começou a reinar? 30. Ou seja, no mínimo 13 anos sendo enraizado. Este livro nos dá informações chaves. Ele fala a respeito dos lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Sabe aquele tempo que você acha, mas Deus está desenvolvendo você. E esse livro fala a respeito de como Deus usa pessoas quebradas para coisas grandes. Quem aqui acha que está quebrado? Só eu? Quebrado. E Deus usa pessoas quebradas para grandes coisas. Mas é quebrado financeiro? Não, é quebrado. Qualquer jeito. É qualquer jeito. Mas é que também Romanos 8:24 diz: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Se você está vendo, você não está esperando. E o rei Salomão, o homem mais sábio, diz: enquanto existe vida, existe esperança. Acho que foi daqui que tiraram aquele ditado: a esperança é a última que morre. Aí tem uns caras que querem mudar, querem enfeitar. E o Winston Churchill dizia: nunca desista. E o Winston Churchill também, ele me deu uma máxima que eu tenho usado no meu dia a dia: os problemas acabam em mim. Quando alguém apresenta uma dificuldade, nós não podemos ficar tentando justificar, encontrarmos um culpado. O problema acaba em mim. Quando alguma coisa chega a você, você tem que resolver. Existem dois tipos de problemas: aqueles que têm solução e aqueles que não têm solução. Os que têm solução, vamos lá e resolvemos. Os que não têm solução, eu não vou resolver. Senhor, está nas suas mãos. Mas é isso que não tem solução, a gente fica, né? Não, mas e se não vai resolver o problema? Nós precisamos apresentar tudo nas mãos do Senhor. Nessa manhã, nós precisamos construir relacionamentos saudáveis. E eu quero repetir que você precisa de esperança para construir grandes relacionamentos na sua vida. Com Deus, essa madrugada nós começamos um exercício de acordarmos às 3 da manhã para orarmos em jejum. Mas é obrigado? Não, claro que não é obrigado. Mas a minha oração às 2:30 vai ser: Senhor, manda um anjo despertador agora na casa do meu irmão. Se ele não levantar para orar, não vai acontecer nada, Pai. Mas que o teu Espírito Santo, que é aquele que convence, venha incutir no coração dele a necessidade. São só 12 dias. Você vai no médico, o médico fala para você: amanhã de manhã você tem que acordar e fazer um exame em completo. No outro dia de manhã você está lá no laboratório para o cara arrancar teu sangue e você está em jejum.
Não, eu não sou dizimista porque eu sou contra o dízimo. Aí vai sair daqui hoje, vai para um restaurante almoçar, come, enche o bucho. Na hora de pagar a conta, eles vão cobrar o que de você? 10%. E você paga. Vou pagar 12%, porque a comida estava boa. Você é dizimista, irmão, só está dizimando no lugar errado. Se você for, recebe uma intimação para comparecer no juiz. Eu vivi essa semana. O pastor Lino foi essa semana. Você vai lá de chinelo, bermuda, para conversar com o juiz? Você chega atrasado? Ficadica.com. Nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis. Como? Domingo de manhã. Termina o culto, vai embora não. Vem mais cedo. Sabia que aqui na Reviver nós tomamos café da manhã juntos? Eu não venho para tomar café, eu venho para abraçar meus irmãos, para ter retóricas eloquentes com meu irmão Eli. Relacionamento. Qual é a cor preferida do Lucas? Qual é o time do Hélio? Relacionamento. As pessoas têm orgulho. Eu tenho 2.362 amigos no Facebook. Aonde que teu amigo mora? Como é que é o nome do pai do seu amigo? Qual a cor preferida do seu amigo? Cara, você não é teu amigo não. Chuta que é laço. Não, é porque eu sou o seguido. A Bíblia fala que os sinais seguirão aos que creem. Não é as pessoas não. Relacionamentos saudáveis. Pequeno grupo. Sabia que essa igreja tem pequeno grupo? Uma reunião semanal para você chegar lá e falar, ó, aquilo que o pastor falou lá, eu acho que aí lá no pequeno grupo você vai poder achar um monte de coisa. Conversar. Relacionamentos saudáveis. Eu ia falar que eu nunca vi, mas eu já vi. O pregador falando, o irmão, epa, isso aí não. Isso aí não existe. Você já pensou se fosse assim? Esperança para desenvolver relacionamentos saudáveis. Domingo que vem nós terminamos essa série. E que a nossa esperança seja reativada. Que a nossa esperança seja motivada. Então eu quero encorajá-lo novamente a fazer o quadro dos sonhos, o caderno dos sonhos, colocar os seus planos, profetizar sobre cada um dos meses do ano de 2020. E nós vamos começar a perceber a diferença. Feche os teus olhos. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias, elas duram para sempre. Senhor, nós temos convicção de que somente a esperança vai nos tornar pessoas melhores. Que o Teu Espírito Santo nesta manhã venha incutir, Senhor, a começar em mim, Senhor, quebrando os corações e incutindo, Pai, a necessidade de eu ter um relacionamento saudável com o Senhor, com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos da fé. Senhor, se nesta manhã existe alguma barreira na vida do meu irmão, na minha vida,
em relação a relacionamentos familiares que precisam ser reconstruídos, Senhor. Nos dá a direção, nos dá o discernimento, nos dá o entendimento, Pai, mas acima de tudo, Senhor, nos dá a ousadia. Que a minha ousadia seja maior que o meu sentimento. Leva cativo agora, Senhor, todo o entendimento, Pai. Leva cativo agora, Senhor Deus, todo o espírito de acusação, mas que eu estou certo que ele está errado. Não, Senhor, não se trata disso, mas se trata de reconstruir um relacionamento. Então que caia por terra agora, Pai, todo espírito de achismo. Não existe certo, não existe errado, Senhor. Não existe a pessoa certa, a pessoa errada, Senhor. Existe, Senhor, um relacionamento que precisa ser reestabelecido. Então eu profetizo agora, Pai, todo sentimento de culpa caia por terra agora. Todo sentimento, Senhor Deus, de defraudação caia por terra agora. Todo sentimento de acusação caia por terra agora, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha entrar entre esses sentimentos e tudo isso, Senhor, que aconteceu para que as coisas chegassem nesse ponto. E o único Espírito com autorização legal para atuar nesta situação é o Espírito Santo de Deus. Cuida do nosso coração, ó Pai, porque o coração do homem é enganoso, mas que a mente de Cristo venha fazer parte da minha vida agora, Senhor. Que o meu entendimento seja levado cativo e que eu possa permanecer num relacionamento saudável contigo, com os meus amigos, com os meus irmãos, com os meus familiares. É a minha oração e o meu agradecimento em nome de Jesus. Amém.